Trump disse que vai taxar em 100% os países membros do BRICS. E agora a gente vai entender o que de fato isso significa. Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais. E essa é meio que uma parte 2, né? No vídeo inicial eu trouxe a notícia pra vocês. E agora eu vou explicar com mais detalhes, né, a parte de RI, o que isso significa, por que isso está sendo feito, por que o BRICS está fazendo essa movimentação, de onde vem essa movimentação toda para acabar com o dólar. Bom, gente, na real, tudo começa há 80 anos atrás, na década de 40, no acordo de Bretton Woods. Você já deve ter ouvido esse nome porque é um acordo muito famoso, e esse foi o acordo responsável por trazer o dólar como a moeda principal para as transações internacionais. O que foi feito no acordo de Bretton Woods, tá, gente? E a gente precisa entender o contexto histórico aqui para entender por que isso foi feito da maneira que foi feito. Aqui é final da Segunda Guerra, Estados Unidos surgindo como hegemonia internacional. Então a Europa tá destruída, né? Os Estados Unidos ganhou muito dinheiro vendendo arma durante a Segunda Guerra e agora surge como a nova potência global. E aí, nesse acordo de Bretton Woods, é criado o Sistema Monetário Internacional, que é o sistema que a gente vive até hoje. E foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial. Tudo isso é importante para conversar sobre o que está acontecendo agora com o BRICS, beleza? Beleza. Então, basicamente, o que rola, né, a partir de Bretton Woods? Se você quer fazer uma transação internacional, então, se a gente quer mandar alguma coisa para a China, quer comprar alguma coisa da China, ou quer vender alguma coisa pra China, o que rola? Eu vou ter que pegar o real brasileiro, transformar em dólar pra poder mandar pra China, e lá a China vai ter que transformar em yuans. O que isso significa? Primeiro que a gente paga mais taxa, né? Porque existe uma taxação para transformar o real em dólar e depois para transformar em yuan de novo. Para quem que vão essas taxas? Para os Estados Unidos. Então os Estados Unidos, ele enriquece com esse sistema monetário. E lá no início dos anos 2000, quando o BRICS começou a existir ali, quando se juntou para formar um bloco antes dos anos 2010, e depois, quando de fato se tornou um bloco que agora está se expandindo cada vez mais, uma das propostas iniciais do bloco é exatamente acabar com essa hegemonia do dólar, que a gente chama, né? Então, primeiro foi criado o novo Banco de Desenvolvimento, que é um banco do BRICS, é uma alternativa, né, para os países do sul global, para o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então, já tira aí como alternativa o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, que são duas agências, né, dois órgãos internacionais que são comandados pelos Estados Unidos. Então eles criaram essa alternativa aí para ajudar no desenvolvimento de países do sul global. E aí, aos poucos, né, foram feitas movimentações para poder cada vez mais substituir o dólar. Então, em 2023, a gente teve o Brasil e a China fazendo um acordo de que agora as movimentações entre os dois países seriam feitas em reais e em yuans. E isso já tira o dólar da jogada, que foi uma coisa que os Estados Unidos já não gostou. E agora, cada vez mais, está sendo criado o papo de fazer uma moeda internacional pro BRICS. Então, fazer uma moeda única, uma moeda que unifique ali e que tenha taxas mais baixas e que essas taxas se revertam, né, pro novo Banco de Desenvolvimento, então pros países membros ali do bloco, exatamente para que esses países, eles gastem menos para poder fazer essas transações e o que eles gastem de taxa, né, volte para eles em desenvolvimento. E é aí que tá o X da questão, porque aí o dólar perde cada vez mais força. Ah, Martina, mas é só o BRICS. O BRICS, ele tem 5 membros oficiais, né, 5 membros originais, e aí que são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A gente teve mais 5 adesões no início desse ano, né, a gente teve a adesão do Irã, Emirados Árabes, Arábia Saudita, Etiópia e Egito. A gente convidou a Argentina, mas a Argentina não quis entrar na gestão do Milei, né? E aí a gente tem mais 10 países que entraram como membros associados agora, né? Então, o BRICS, ele detém mais de 80% do petróleo global e ele tem as maiores economias do mundo, algumas das maiores economias do mundo. Quando a gente tá falando, né, desse desenvolvimento e dessa movimentação do BRICS para tirar o dólar e principalmente os Estados Unidos da jogada, é uma coisa muito significativa. E lembra no primeiro vídeo que eu falei que no sistema internacional, às vezes, uma ameaça dessa do Trump, ela é muito mais significativa do que a taxação de fato, porque isso mostra abertamente a ameaça que o BRICS está representando para a maior economia do mundo. Essa não é uma ameaça leve, né? Os Estados Unidos está ameaçando taxar
3, 4 dos seus maiores parceiros comerciais, né? Dos países que mais importam e mais exportam dele, né? O México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, mas logo em seguida vem a China. Então, essa é uma coisa significativa, principalmente porque o México já falou, não oficializou, mas já falou que gostaria de fazer parte do bloco, e faz muito sentido fazer parte do BRICS. Então, assim, essa é uma ameaça e essa é uma situação, assim, histórica, no mínimo. Martina, e o que isso influencia aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil, gente, a gente teria um aumento, né, uma taxação de 100%, então a gente teria um aumento nos preços do que a gente importa dos Estados Unidos. Então, gás natural, combustíveis fósseis, energia, fertilizantes, aeronaves. Então, muita coisa que a gente importa dos Estados Unidos, muito provavelmente ia aumentar de preço aqui, entendeu? Em contrapartida, a gente exporta petróleo bruto, né, sem ser o refinado, café e celulose para os Estados Unidos. Então, provavelmente, essas transações aí, elas iriam aumentar de valor, mas aí entra uma coisa muito importante, né? Que eu falei no último vídeo, que é uma coisa que a gente deve lembrar sempre. Os Estados Unidos, gente, é uma nação movida pela economia, querendo ou não. E é uma nação que leva muito a sério a questão da economia. Então, por mais que o Trump, ele prometa isso e ele tem que ver se isso vai ser colocado em prática de fato, entendeu? Porque ele fez muitas promessas também em 2016, quando ele foi eleito, de taxar Deus e o mundo, e não foram muitas não foram colocadas em prática. Então a gente tem que ver até que ponto, principalmente por ele ter uma boa relação, né, com Putin, ele ter uma boa relação com Xi Jinping, ele ter uma relação ok, né, com os presidentes da Índia, aqui com o Brasil, com a África do Sul, se ele vai colocar isso em prática mesmo. Até porque, gente, atualmente, os Estados Unidos precisam mais dos países do BRICS do que os países do BRICS precisam dos Estados Unidos, entendeu? Então, é uma questão aí de ponderar, e ele não vai fazer nada da loucura da cabeça dele, tá? Principalmente quando se trata da economia, existem muitas pessoas ali que podem impedir ele de fazer uma cagada gigantesca. E é isso, gente. Agora é esperar, né? Ele vai tomar posse dia 20 de janeiro. Agora a gente tem que ver aí o que vai rolar. Não dá pra prometer nada agora, mas é claro, como sempre que rolar alguma alteração ou sempre que acontecer alguma coisa, eu venho aqui trazer pra vocês. Então me segue aqui em todas as minhas redes sociais. E é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.